vamos ser ministrados pela palavra do Senhor, o nosso Deus. Aleluia. Glória a Deus, querido. Você pode assentar. Nós vamos convidar a Aurora e todos os familiares. Nós vamos apresentá-la ao Senhor nesse momento. Amém. Glória a Deus. As crianças até 7 anos, né? Podem seguir para as salinhas. Graças a Deus. Pode trazer até aqui os familiares que estiverem presentes. Vamos fazer agora, porque da última vez deu ruim, né? Nós esquecemos. Graças a Deus. Mexer com gente velha e tem muita sabedoria. Amém, queridos? Abra sua mão aqui para frente. Erga sua mão, por favor. Abra também, né? Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, nós apresentamos a vida da Aurora ao Senhor. Pedimos sobre ela as Tuas muitas e enriquecedoras bênçãos, para que possa ela crescer no Senhor e no conhecimento da Tua palavra. Que seja uma serva, uma discípula do Senhor, todos os dias da sua vida. E possa a cada instante, a cada momento, conhecer mais e mais do Senhor. Aos pais dê graça, entendimento e direção, para que possa criá-la na Tua presença. Eu a coloco diante de Ti, abençoo, ó Pai, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Amém. Só tem bisavó aqui, né? Só avisa. Parabéns, viu, Eduardo? Deus abençoe. Cleito, parabéns. Amém, irmãos? Abra sua Bíblia comigo no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 13. Atos dos Apóstolos, capítulo 13. Esse texto vai nos falar de uma postura que nós devemos ter diante de tudo que vem acontecendo e de tudo que há no mundo, podemos dizer, espiritual, ou no caminho da pregação do Evangelho, e como nós, como cristãos, devemos, de alguma forma, nos posicionar seriamente. Seriamente. E é essa seriedade na palavra, essa vida na palavra, que vai derramar do poder de Deus e vai manifestar da glória de Deus. Amém? Antes disso, eu quero informar para você que dia 18 de abril eu estou na previsão de viajar para Angola por 8 dias, mais um dia para ir, mais um dia para voltar, 10 dias. E nós vamos estar fazendo ali a obra missionária. E nós estamos no nosso coração com a disposição de doar Bíblias. Eu falei para os irmãos hoje na manhã que todas as vezes que a gente vai doar Bíblia, procura aquelas Bíblias mais baratas para doar em maior quantidade, mas é um erro, porque essas Bíblias se desgastam muito fácil, acabam muito fácil, principalmente se ela tiver a capa de papel ou papelão. Então nós decidimos primeiro por uma Bíblia que tenha mais línguas, não só a língua portuguesa, principalmente a língua que eles têm lá em forma de dialeto. Então essa Bíblia nós conseguimos ela, ou vamos conseguir, né? A R$150 cada uma. E nós vamos comprar lá mesmo para doar essas Bíblias, porque não tem como levar por causa do peso. Então lá nós descobrimos já na capital, inclusive o pastor Domingos falou comigo que já foi no lugar que tem a Bíblia, fazer as reservas das Bíblias para nós.
E nós vamos chegar lá e vão doar uma Bíblia de qualidade, uma Bíblia com capa de couro, uma Bíblia que dure mais tempo, né? E uma Bíblia de letra grande. Quando eu falei com ele que a gente ia comprar as Bíblias melhores, ele disse: pastor, é sábio da parte de vocês, porque dura muito mais. Então, se você quer doar uma Bíblia, ou 2 ou 3, você pode fazer a doação desses R$150 ou o tanto que você colocar no seu coração. Nós já ganhamos 20. Eu falei nessa manhã, nós já ganhamos 20. Você pode fazer um Pix para uma conta no Bradesco, que está no meu nome, porque fica mais fácil. O meu telefone, 033 99105 8960. Amém? Se você quer doar uma Bíblia, tem disponibilidade para doar uma Bíblia, então doe em nome do Senhor Jesus. Amém? Eu vou doar 10, 5 minhas e 5 da Rosilaine. Então, se prepare para fazer essa obra missionária. E mesmo que você não possa fazer, não tenha como fazer, ore, você já vai estar fazendo uma grande obra. Amém? Você pode entregar essa oferta até dia 15 de abril. Daí para lá é difícil, porque eu vou já estar me preparando para a viagem e tudo que eu tiver de resolver, principalmente a troca de reais por dólar, eu já vou ter feito para a viagem. Abra aí, Atos capítulo 13, verso 1. Diz assim as Escrituras Sagradas: na igreja de Antioquia havia alguns profetas e mestres, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que fora criado com Herodes o tetrarca, e Saulo. Servindo eles ao Senhor e jejuando dia, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que tenho chamado. Então, depois de jejuarem e orarem, puseram sobre eles as mãos e os despediram. Assim, estes, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Chegados a Salamina, anunciaram a palavra de Deus nas sinagogas dos judeus, e tinham também a João como auxiliar. Havendo atravessado a ilha toda até Pafos, acharam certo judeu mágico, falso profeta, chamado Bar Jesus, o qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, homem prudente, algumas traduções dizem homem inteligente. Este, chamando Barnabé e Saulo, procurava muito ouvir a palavra de Deus. Mas resistia-lhe Elimas e o encantador, assim que interpretava o seu nome, procurando apartar da fé o procônsul. Todavia, Saulo, que também se chama Paulo, cheio do Espírito Santo, fitando os olhos nele, disse: ó filho do diabo, cheio de todo engano, de toda malícia, inimigo de toda justiça, não cessarás de perturbar os retos caminhos do Senhor? Agora a mão do Senhor está contra ti, e ficarás cego, sem ver o sol por algum tempo. No mesmo instante, caiu sobre ele uma névoa e trevas, e andando à roda, buscava quem o guiasse pela mão. Então, o procônsul, vendo o que havia acontecido, creu, maravilhado na doutrina do Senhor. Amém? Veja bem, irmãos, a narrativa a partir do capítulo 8, se eu não me engano, isso mesmo, vai abrir ali o trabalho dos apóstolos.
mais à frente, nós vamos assistir a conversão de Paulo e o seu ministério poderoso realizado, primeiramente ali na região de Jerusalém, da Judéia, e se espalhando por todas estas regiões que a Bíblia vai citando. Ele vai para a Ásia depois e vai manifestar a palavra de Deus por todos os cantos, ministrando poderosamente a palavra de Deus. E ele começa a ensinar a palavra de tal forma que a palavra ganha um ímpeto, ela ganha uma força, que ela começa a chegar na casa de pessoas poderosas, de pessoas importantes, de pessoas que tinham autoridade na sociedade. O procônsul, ele era um tipo de governador, e ele governava a província na qual ele estava instalado. E o procônsul, ou governador daquela província, daquela região, era Sérgio Paulo. E a palavra de Deus chegou até ele. Mas a palavra de Deus chegou a ele com tanto exemplo e com tanto poder, que ele procurava ouvir falar da palavra, da fé. O que está acontecendo? Tanta gente se convertendo, tanta gente se rendendo ao Senhor. Hoje a Cristiane, na abertura da manhã, ela falou sobre o risco dos escarnecedores, né? E dos ímpios que tentam desfazer do evangelho, desfazer da fé, desfazer da palavra, desfazer da igreja. O que estava acontecendo naquele momento era aparente a isto que foi falado um pouco pela manhã. Ele pregava a palavra de poder, ele pregava a palavra de salvação, e a palavra vinha não só salvando, mas realizando mudanças no comportamento da sociedade. E isto começa primeiramente a alertar algumas pessoas de que havia uma palavra poderosa na cidade. Amém? Amém? Se nós começarmos a viver e a pregar a palavra e dar testemunho lá fora, as pessoas começarão a saber que tem algo diferente acontecendo. Assistindo ou observando elas, a mudança que está acontecendo em nós, que está acontecendo nas nossas famílias, nos nossos lares, nos nossos negócios, nos nossos comércios, na forma de viver, elas voltarão os olhos para a casa do Senhor, porque elas vão interessar pelo que está acontecendo. O Senhor Jesus nos disse que chegaria um tempo que eles olhariam para a igreja. Qual é esse tempo? É 2000, 2020, 1970 no avivamento? Não. Esse tempo é quando nós estamos pregando e vivendo o evangelho do Senhor Jesus Cristo com tudo que nós temos. Mas nós, neste tempo, temos alguns adicional ou alguns condicionantes que precisamos estar atentos com relação a esta pregação e a manutenção dela. Vamos começar pelo início do texto. A Bíblia diz que havia um grupo de homens sérios, comprometidos, orando para o crescimento do reino, para ver aonde ou o que Deus os direcionava. E as Escrituras Sagradas, que o Espírito Santo foi e revelou, e não só revelou, o próprio texto vai dizer que Paulo estava cheio do Espírito Santo. E ali então começaria uma obra poderosíssima. Nada acontece sem o poder de Deus, amém? Nada acontece se não estiver sobre a liderança, sobre a impulsão, sobre a inspiração, sobre a direção, sobre o fogo do Espírito Santo em nossos corações. Nada acontece com a habilidade, com a sabedoria das nossas mãos e da nossa mente. Nada acontece porque estudamos muito e conhecemos muito para falar com as pessoas. As coisas acontecem quando o Espírito Santo está na liderança, quando o Espírito Santo está falando, quando o Espírito Santo está dirigindo, quando o Espírito Santo está instrumentalizando, a obra começa a ser poderosa. As orações são ouvidas, as famílias são mudadas, as vidas se rendem
ao Senhor, e há alegria no coração daqueles que ouvem ou que são alcançados pela palavra de Deus. Estes homens adestrados, cheios do Espírito Santo, com a palavra vinda do Senhor, conseguem então fazer com que esta palavra comece a entrar na residência dos governadores, comece a entrar nas residências das pessoas importantes. Sabe por que há um incômodo profundo e tremendo no Brasil com relação à igreja evangélica? Porque quando eu me converti, há 30 e poucos anos atrás, a igreja evangélica era tida como um povinho, um povo fraco, um povo sem expressão. Um evangelho era considerado um ópio para os pobres, sofredores, ou aqueles que viviam à margem da vida. E a igreja vem pregando o evangelho do Senhor, e a igreja foi chegando nos tribunais, nos palácios, foi chegando a governadores, presidentes, a igreja foi chegando a senadores, juízes, desembargadores, a igreja foi chegando em prefeituras, a igreja foi tomando um poder. Esses dias eu estava vendo alguns índices. Por exemplo, há uma parte da advocacia brasileira muito grande que são de membros de igrejas evangélicas, de cristãos evangélicos. Antigamente, quase não se via um advogado cristão. E em todos os meios, em todas as áreas, os cristãos, a igreja está presente. Amém? A igreja está lá na NASA, a igreja está nos palácios, nos castelos, como eu disse, mas a igreja também está pelas ruas, a igreja está nas favelas, aonde o Estado não chegou, a igreja chegou e está fazendo um trabalho, está trabalhando a mente, o coração e a vida das pessoas, e aonde a igreja chegou, é admitido pelos sociólogos que houve mudança profunda, mudança de mente, mudança de visão, mudança de entendimento, porque a igreja conhece o Deus que provoca mudanças. Amém? Aquele que dizia, eu não sou, agora é no Senhor. Aquele que dizia, eu não posso, agora ele diz, posso todas as coisas no Senhor. Aquele que diz, eu tenho medo, ele diz agora, a minha confiança é o Senhor. Ou seja, a palavra do Senhor Jesus, a palavra de Deus, ela começa a provocar uma mudança profunda no coração da sociedade. E essa palavra chega ao coração do procônsul Sérgio Paulo, um homem eminente, que a conversão ou a mudança dele agora poderia causar um abalo, podemos dizer assim, não só na sociedade romana, mas também em meio aos judeus que estavam ali debaixo do governo e do poder de Roma. Agora, esses homens cheios do Espírito Santo começam a falar da verdade. Se você não assistiu ainda o filme Paulo, apóstolo de Cristo, assista e prepare para chorar. Assista e veja o que Deus fez na vida, no coração e no ministério daquele homem. Como a palavra fluía. E há a parte quando ele começa a chegar nos centuriões, no procônsul, a palavra de Deus começa a entrar onde jamais ela entraria. Jamais ela entraria. Jamais ela faria parte. Eu estava vendo hoje um relato que 15%, me parece, ou mais, dos milionários e bilionários brasileiros são cristãos evangélicos. São servos do Deus Altíssimo, porque Deus está chegando em todas as camadas. E Paulo, quando ele começa a ministrar, ele vai terminar o seu ministério dentro de uma prisão, escrevendo cartas, relatando às igrejas. Mas nesse momento Deus estava usando ele poderosamente
para entrar onde ninguém nunca entrou. Olha para o teu irmão e diga assim: nós como igreja, pode falar, temos o poder e a autoridade de entrar aonde o homem não pode entrar. A polícia não consegue entrar nas favelas dominadas pelas facções. A igreja está lá. Ela não consegue romper com o cinturão de proteção das grandes comunidades espalhadas pelo Brasil. A igreja rompe e a igreja está lá dentro, pregando, fazendo e falando a obra e a palavra de Deus. Então, quando nós olhamos para esse texto, nós vemos que Deus quer nos usar. Deus quer mover na sua vida aonde você está. Deus quer mover na sua vida aonde você está plantado. Porque aquele lugar é um lugar que só você pode chegar. Eu não posso chegar lá. Eu acompanho um senhor, ele é um evangelista, e ele é muito interessante, porque ele tem uma barba grande, ele já está velho, talvez uns 70 anos, usa um chapéu, e você vê que as roupas dele são roupas bem antigas de trabalho, e ele faz vários vídeos, e ele está na região da Carolina do Norte, e Deus, segundo ele, o direcionou para ganhar fazendeiro e vaqueiro, e ele diz que ele é pastor dos vaqueiros de Deus. E vez por outra mostra, quando ele se reúne, centenas e centenas e milhares de homens, vaqueiros e fazendeiros que receberam a Cristo como seu único e suficiente Salvador. Porque lá ele podia chegar, era a profissão, era a habilidade dele. E lá ele pregou o Evangelho do Senhor Jesus Cristo e foi correspondido. Ou seja, aonde o Evangelho está indo é desde o lugar mais alto, o lugar mais longínquo e o lugar mais escondido. E aí então começa parte da minha palavra. O diabo não está satisfeito com isso, mas o ímpio também não está. O escarnecedor não está satisfeito com isso. Aquele que vive uma vida de carnalidade, aquele que vive uma vida de aproveitar principalmente desses figurões, não estão de alguma maneira gostando disso, porque a igreja alcançando essas pessoas, elas mudam, amém? Elas mudam, elas vão transformando as suas vidas, elas vão mudando as suas vidas, vão mudando os seus corações, e Deus começa a operar coisas grandiosas e poderosas em cada um desses corações, e o mundo reage a isso. A Bíblia diz que havia um homem que ele se prepara agora, um instrumento de Satanás para reagir ao trabalho de Paulo. Ele se prepara agora para ser um canal das trevas. Irmãos, não se engane, há ações das trevas contra você, há ações malignas contra a igreja do Senhor, porque a Bíblia diz que a nossa luta não é contra carne ou sangue, mas contra os principados e potestades que operam, que agem, que trabalham, que exercitam contra nós nas regiões espirituais. E eles estão fazendo o quê? Usando pessoas, usando até mesmo gente com o nome de que está fazendo algo por Deus. A Bíblia diz que este moço, com o nome de Elimas, alguns traduziram como sábio, outros como mágico, mas o texto diz que o pior não era que ele era mágico, tudo bem, ele com a vida dele para lá, é que ele era um falso profeta. E ele fazia artes mágicas para enganar as pessoas. E certamente Sérgio Paulo tinha algum relacionamento com ele, que gerava alguma resposta, algum lucro, algum favor para ele, e ele então se sente incomodado com aquilo. Oh, irmão,
entra na vida de alguém que está lá na sociedade, teve a oportunidade de estar lá em cima, e começa a pregar o evangelho para ele, para você ver, e você vai ver o tanto que está ao redor dele, que vai começar a trabalhar contra aquilo que você ensina. Seria como que os escarnecedores, tentando tirar, tentando arrancar do coração daqueles que você está plantando na vida dele o poder, o amor, a palavra, a verdade de Deus. Há um tanto poderoso e maldoso de pessoas lá fora querendo tirar o que você plantou. Mas você está lá naquela igreja, lá tem fulano e assim, lá tem isso, lá tem aquilo. O problema dela não é com quem está aqui, é com quem está entrando dentro do coração daquela pessoa, amém? Quem vai fazer e provocar a transformação, quem vai tirar, podemos dizer assim, as vantagens que ele está alcançando. Há poucos dias agora, uma pessoa converteu em nossa cidade, e eu vi alguém comentando assim: a pior coisa foi fulano converter, porque a gente bebia todo sábado, ele pagava tudo, a gente ia para a casa dele, comia churrasco, ele pagava tudo, agora ele só fala em igreja, 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 igreja. Glória a Deus, aleluias. Quando o evangelho entra, quando a palavra entra, ela transforma. Mas tem um monte de elimas aí fora para tentar afastar a pessoa do Senhor Jesus. Tem um grupo de pessoas malignas, com a mente ruim, com a mente adoecida, para tentar manter as pessoas fora de Jesus, e muitas delas estão conseguindo. Sabe, eu sou muito retalhado aqui na cidade em muitas áreas, porque eu me levanto e levanto publicamente contra aquilo que eu vejo que não está no Senhor, e isso tem me custado muito caro. Eu lembro que uma vez começaram uma doutrinação de abertura de chakras, né? Um trem de Satanás começou a entrar nas escolas, e eu levantei contra, e bati contra, e acabou, aleluias. Mas fui criticado por pastores, por colegas, por crentes, porque, irmão, tem muita gente que está dentro da igreja, mas ela gosta daquilo que está fora. Tem muita gente que se diz serva de Jesus, que se você falar que horóscopo é errado e é pecado, ela não concorda, ela briga com você. Se você dizer que o pecado é pecado, ela não gosta. Eu acho que o senhor não precisava entrar nisso, eu acho que o senhor não precisava falar. E eu preciso de alguém para nortear o que eu posso ou não posso. Eu já tenho a palavra e o Espírito Santo de Deus, amém? E sabe, eu acho covarde um líder espiritual ver o que está vindo sobre a sociedade e não avisá-la, não alertá-la. Ainda que muitos vá, problema de cada um, mas você cumpriu a sua parte. Se você continuar lendo capítulo 13 e 14, você vai ver que estes próprios homens pregaram a palavra em algumas cidades, e eles foram expulsos, perseguidos, e eles saíram de fuga, mas lá eles bateram o pó do pé da roupa e diz: nós estamos livres do pecado desse povo. Mas nós não deixamos de pregar a palavra. Lembro de uma outra vez que eles começaram a enfiar ioga nas escolas, e eu desci o pau de novo. Já tinha até crente: vai para o inferno, irmão, você vai perder sua salvação. Já tinha irmão falando: mas é relaxante, não tem nada a ver, pastor. Irmãos, cada posição da yoga é reverência a um Deus. Lê lá, a gente nem precisa correr muito atrás, o Google responde isso para você de graça, a Wikipédia te mostra de graça, e a inteligência artificial agora te dá tudo. Mas muita gente não está preocupado e acha que não tem nada a ver. Tem muita gente crendo que ao final, pastor Geraldo, todo mundo vai ser salvo.
Essa palavra que Deus diz de condenação, que Ele diz que os que prostituem, os que mentem, não entrarão no reino dos céus. Eles acham que isso é um conto de carochinha. Deus quer assustar o povo, mas não vai ter inferno, todo mundo vai ser salvo. Ô irmão, infelizmente não vai ser assim. Olha para o teu irmão e diz: tem gente que vai para o inferno. Agora diga para ele: infelizmente muitos estão nos bancos das igrejas. O rol de membro, as paredes da igreja, a titularidade denominacional não te protege de nada. A Bíblia diz que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado, mas daquele que Ele governa, daquela vida que Ele governa. Falar contra o mal, falar contra o que é errado hoje se tornou perigoso. As pessoas vão me cancelar, as pessoas vão me perseguir. Que me perseguem, irmão? Eu quero falar a verdade de Deus. Falsos profetas estão andando pela cidade. Há um tempo atrás havia um rapaz que ficava com uma caixa de som arrotando santidade no centro, xingando igrejas, xingando pastores. Você sabe onde ele foi parar? Na boca de crack. Nunca serviu a Deus, serviu ao próprio ventre. E tinha muito crente, que não é crente, que está dentro da igreja, não sei nem para quê, que apoiava. Deus está usando ele como profeta. Profeta de quê, irmãos? Falsos profetas. Ensinos que não levam para Cristo, ensinos que não levam para Jesus, ensinos que não revelam o Senhor, ensinos que não revelam a verdade. E este homem era um falso profeta para atrapalhar as pessoas irem para Cristo. Esses dias eu fui evangelizar uma pessoa que participou de uma dessas igrejas de falsos profetas, que entrega tudo, mas nada cumpre. Entrega rolo, mas o rolo nunca desenrola, porque é rolo de homem, não é nada vindo de Deus. Decepcionado com a igreja, decepcionado com o evangelho, eu disse: não, você está decepcionado com essa figura e com esse ambiente errado, pecaminoso que você participou. Você ainda não participou da igreja do Senhor. Então o senhor quer dizer que é diferente? Eu disse: é. Sabe, ele disse para mim que no inteirinho de um ano, ele começou a anotar as profecias que ele recebeu mais de 100. Irmão, pastor Marco, me ajuda aí. Será que Deus está profetizando tanta coisa assim? O cara, Jesus, pessoal Ronaldo, todo domingo eu te entrego uma profecia. Recebe. E o negócio nunca resolve. Falsos profetas, mentirosos que dizem conhecer e respeitar a palavra de Deus, mas não respeitam nem a si mesmo, pois tiram o direito de suas almas, mentes e corações conhecer o verdadeiro Deus. Tem um monte de mágico aí, irmãos. Há um tempo atrás, aqui na cidade de Conselheiro, eu acho que eu já estava pastoreando, tinha um homem que arrancava cabelo, arrancava banha, arrancava prego, e o povo anda atrás disso. É arrancar um prego, acabou. A igreja, se você começar a falar lá fora, lá na primeira igreja batista, o pastor Enilson tirou uma tocha de cabelo de uma mulher, e ela está curada. Mas não fala que foi milagre não, só a tocha de cabelo. Que eu pego cabelo aqui de vez em quando mesmo, eles vão vir: nossa, eu vou lá, diz que ele está tirando tocha de cabelo. Pegar num cabelo desse cheio, arrancar aqui a tocha aqui, mas não é de Deus. Esses enganos, essas mentiras estão enfraquecendo, minando a igreja. E este homem era um falso profeta. E quando Paulo começa a falar do verdadeiro poder de Jesus, o verdadeiro poder da palavra, as escrituras revelam que este homem se opôs a Paulo. Irmãos, o mundo vai se opor ao evangelho verdadeiro.
o pecado vai se opor, o falso profeta vai se opor, a sociedade contaminada, e eles gostam muito de usar esta palavra, então essa sociedade tóxica, eles vão se levantar contra, para impedir que a pessoa venha ao conhecimento de Deus. Um dos piores males hoje é aquela pessoa que está dentro da igreja, se diz cristã, se diz serva de Deus, mas tudo que é errado ela apoia. Eu não acho que é errado, não. Eu não tenho nada contra, não. Não só apoia, como participa. Esse é o maior evangelismo que o diabo tem feito nos últimos tempos. Eu não vejo nada, não tem nada a ver. Irmãos, não existe progressismo ou progressista no evangelho. Amém? Sabe, há poucos dias eu fiquei arrasado de ouvir de um pastor, pessoa que foi exemplo para mim, falando que apoia o aborto, que é fã de Caio Fábio, que ama as palavras de Ed René Kivitz. Irmãos, pessoas da confiança da gente, que se perderam, que não entendem mais o que é o evangelho, não entendem mais o que é a palavra de Deus. Falsos profetas atrapalhando, impedindo as pessoas de conhecer o Deus verdadeiro. Elimas era esse indivíduo, e tem um monte aí na sociedade. Sabe, um jovem há poucos dias veio na igreja, participou do culto, e aí eu encontrei com ele, porque ele foi fazer uma entrevista de trabalho comigo, e eu falei: pai, você estava indo na igreja, e de uma hora para outra você sumiu. Pastor, os colegas da gente zoam demais, né? Agora você não é crente, não. Agora você não é de nada, não. Agora você não pega a mulher igual nós pega, você não faz isso, você não faz aquilo. Aí eu fiquei sem graça, parei de ir. Colocaram na cabeça dele que é bonito, que é interessante ter essa fama destrutiva. E é isso que acontece. Eu lembro de uma família que chegou aqui na igreja, porque a gente fica muitos anos na igreja, então a sua mente vai, quando você está pregando, vai voltando. Essa família chegou aqui e disse assim: pastor, nós estamos vindo para a igreja porque nossos filhos estão crescendo, e nós não queremos os nossos filhos nesse mundo, nós não queremos os nossos filhos vivendo essa vida que está sendo oferecida nas escolas, nas ruas. Então a gente sentiu por bem vir para a igreja, só que aquilo não durou. Aí essa mesma pessoa volta a você, o filho está adolescente para jovem, ele diz: pastor, o meu menino, ele gosta tanto do Senhor, leva ele para a igreja, convida ele, mas ele nunca ficou na presença do Senhor. Por quê? Porque uma família amiga começou a zombar. Porque uma família amiga começou a dizer: vocês não bebem mais não? É só um golinho, é social. E vai desmoronando, e não tem mais coragem de ir à casa do Senhor. Mas as consequências dos atos, das atitudes, dos posicionamentos, vem. Quer agradar as pessoas? Quer agradar o homem? Então infelizmente você vai desagradar a Deus. Elimas queria levar Sérgio Paulo para este caminho. Agora, Paulo olha para a situação e vê que a coisa está tão grave, que ele vai tomar uma atitude. Ele vai se posicionar. Aleluias. Irmãos, sabe como que aquele homem se auto-chamava? Bar Jesus. Em aramaico, Bar é filho. Ele se dizia filho de Jesus, filho de Yeshua. Uma blasfema, ou uma palavra. Ele estava profanando o nome de Jesus, usando daquela titularidade de Jesus, tão conhecido aquele nome,
para se apresentar diante dos homens como profeta e servo, mas ele não era nada. Sérgio Paulo certamente começou de algum modo a ser conectado ou impedido de conhecer a profunda verdade, e Paulo se levantou. Eu quero que você diga para o teu irmão o seguinte: se você não consegue levantar igual Paulo, eles vão te derrubar. Pode falar com o seu irmão. Você não consegue levantar para mandar esse demônio embora. Olha o que Paulo diz aqui, ou o texto diz. A palavra do Senhor então vai dizer assim, ó, versículo 8: mas resistia-lhe Elimas, o encantador, que assim se interpreta seu nome, procurando apartar da fé Sérgio Paulo, o procônsul, procurando. Quantas pessoas te tentam te afastar da fé quando você vem para a igreja? E talvez você está nesse momento agora. Todavia Saulo, que também é conhecido como Paulo, cheio do Espírito Santo, fitando os olhos nele, disse: ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda justiça. Irmão, as pessoas dizem: não, mano, você não pode ser duro, isso é grosseria. Paulo aqui tratou com rosas. Paulo passou a mão: Elimas, meu filho, não faz isso, Sérgio Paulo está convertendo. Não, filho do diabo. Tem hora, irmãos, que se você não usar a sua autoridade no Senhor, os problemas vão continuar, as pessoas vão continuar assediando a sua casa, o inimigo vai continuar tentando arrancar alguém das mãos do Senhor, no qual Deus confiou você, alcançá-lo. Tem coisas que estão acontecendo na sociedade, tem coisas acontecendo ao nosso redor, que nós temos que nos levantar e temos que também reagir ao que o inimigo está fazendo. Precisamos ser ousados. Podem me retalhar, me perseguir, eu não estou nem aí não, irmãos. Muitas coisas têm chegado aqui em Conselheiro com o nome que são de Deus, mas não passa de enganos malignos, de atividades ocultas, dizendo-se de Deus, mas são de trevas, trevas abundantes. Trevas abundantes. Nós precisamos nos levantar. Nós precisamos nos posicionar. Nós precisamos. Eu amei ver uma reportagem da Globo, apesar de eu não assisti-la, mas eu vi no YouTube, que um homem, um senhor agora lá, um carnavalesco, colocando às claras que carnaval não é uma festa popular. Carnaval é uma festa de umbandista, de candomblé. Que a abertura do carnaval, abre-se o céu para que os demônios desçam e possuam aqueles que estão na carnalidade. E segundo ele, o portal esse ano, em 2025, não ia ser fechado mais. E aí uma senhora intervém ele na reportagem e diz assim: e essas igrejas que estão tocando os nossos ritmos, dizendo que não tem nada, mas quando elas compram um atabaque e colocam lá dentro, e eles dão uma batida, tum, de gundum, de gundum, de gundum, aquilo é um chamado de um orixá, pode estar dentro da igreja, mas eles estão invocando esse Satanás. Foram eles que falaram. Aí nós pastores, que fomos condenados, perseguidos por esses falsos crentes progressistas, estão envergonhados. Estão envergonhados. E se você está aqui e teve no carnaval, me desculpe, irmão, você está fora do propósito de Deus, e o seu caminho não é o céu, é o inferno. Isso quem declarou são eles, não sou eu. Uma festa em que homem veste de mulher, mulher veste de homem, prostituição,
todo tipo de pecado moral e sexual acontece nesses dias. Esses dias um rapaz postou uma frase: me parece que o lanche comido no carnaval está fazendo mal para as moças. O que é isso? Um monte de moça aparecendo grávida no hospital. Na época da exposição falava que era manga verde, né? Vocês lembram que em Conselheiro as moças iam para a exposição, aprontavam, aí chegava no mês de dezembro, eu comi manga verde. E nasceu manga verde desembolado, né? O tempo da manga verde. Irmão, nós temos que parar de brincar com coisa séria e decidir se vamos servir a Deus ou não. Vários profetas disseram, mas um deles grita com o povo: até quando cocheareis entre Deus e Baal? Quem que gritou isso, irmãos? Quem gritou isso, irmãos? Elias no monte, contra o povo que estava cultuando a Baal. Até quando cocheareis? Josué um dia grita: vocês resolvem o que vão fazer, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Aleluias. Você tem que decidir. Você tem que posicionar. Você tem que ver o que você está querendo. Você tem que ver o que realmente Deus chamou você para viver. Eu estava numas férias e raramente, mas muito raramente, eu fico em Porto Seguro. Se eu fiquei uma ou duas vezes, não gosto. Gosto do outro lado, porque sempre eu fico naquelas pousadas mais isoladas, e evito também tempos tumultuosos. E Rosilene dormiu, eu estou lá de cima, vendo um grupo de pessoas até 2 da manhã. E o pau quebrando. Falei assim, gente, aquele ali é ímpar mesmo, aquele ali gosta. Irmãos, quando saiu de lá, era tudo crente de Valadares. Ei, pastor, é o senhor que está aí? Eu falei, rapaz, lá na cidade é crente, aqui é tudo endemoniado. Não, e as irmãs desciam até o chão, vai. Eu falei, meu Deus do céu, o capeta tomou conta dos crentes. Eles só são crentes na igreja, perto dos irmãos. Saiu, vira o Satanás. Irmãos, eu não vejo, o irmão não vê, mas Deus te vê. Amém? Olha para o teu irmão assim, o pastor não vê, a igreja não vê, mas Deus te vê. Deus te vê. E Deus vai tratar isso. Porque a Bíblia diz que o tratamento começa pela casa do Senhor. Eu estou terminando, irmãos. O que aprendemos? Vou parar por aqui, senão a palavra vai vir na mente da gente. Não são todos os que falam de Deus que estão com Ele. Amém? Não são. Não são todos que se dizem comprometidos com Deus que estão comprometidos com Deus. Não são todos que falam em nome de Deus que está falando literalmente para Deus. Não são. Ele se dizia profeta. O nome dele era até interessante, filho de Jesus. Mas ele era um demônio contra a obra do Senhor. Até que Paulo, vendo aquele espírito maligno de confusão na vida dele, levanta e repreende poderosamente. Começa a se levantar contra aquilo que não é de Deus e proclamar o evangelho da salvação. Amém? Muitos pais que já fizeram parte desta igreja estão com seus filhos adolescentes crescendo, em procura, desesperado, querendo que, eles gostam tanto do Senhor, eles amam, vai lá pastor, faz uma visita, leva ele para a igreja. Eu falei assim, eu não tenho esse poder não. A Bíblia diz que quem confessa o homem do juízo, do pecado, da justiça é quem? O Espírito Santo. Eu falo, vai orar, pede o Espírito Santo para ir lá buscar.
Eles acham que a gente é uma máquina, chega, pega, Tati, vem, serve a Jesus. Ai, por amor ao pastor eu vou servir a Jesus agora. Isso não existe não, irmão. Então nem todos que falam de Deus são de Deus. Segundo, devemos confrontar e expor todo o ensino errado e contra o Evangelho de Jesus Cristo. Tudo que é contra o Evangelho de Jesus Cristo tem que ser exposto, tem que ser repreendido. Eu estou com medo de ser cancelado, eu estou com medo de ser perseguido. Se você se envergonhar dele agora, ele também vai se envergonhar de você lá. Apóstolo Paulo diz: eu não me envergonho do Evangelho de Jesus Cristo. Por quê? Porque ele é o poder de Deus. Aleluias. Eu vou viver por isso, eu vou andar por isto, eu vou andar na palavra de Deus. Terceiro, ensinos errados terão consequências graves, sejam nas nossas famílias lá fora ou aqui dentro. Você está achando que não importa? A escola está levando o seu filho na quadrilha, você acha que não tem nada a ver. Ai, que bonitinho, meu menino dançando quadrilha com bigodinho, não sabendo que aquilo ali é uma adoração, é uma festa idólatra. Fale o que quiserem, mas é a realidade, é a verdade. Mas quando chega na época, eu nem prego mais contra isso, porque as mães acham ruim. Você vai ver o que vai acontecer no futuro. As consequências estão ali. Tem uma moça aqui em Conselheiro Pena. Eu era rapaz. Uma das moças mais bonitas que eu já vi aqui em Conselheiro Pena. Numa quadrilha. Eu estava nessa quadrilha porque eu era do mundo. Eu era rapazinho assim, como a Rosilaine fala, saindo de pintinho para frango. E essa menina, com 15 anos, ela foi violentada dentro de um carro. Ela foi por conta própria, ela quis ir. Foi dar uns amassos, mas os amassos virou um estupro, uma violência sexual. Ela estudava 2 salas depois da minha. Nunca mais ela foi na escola. Nunca mais foi vista na sociedade. E poucos anos depois estava tratando, porque ela ficou louca com o que aconteceu. Por quê? Consequência de um erro. Um erro. Acabou com a vida dela. Ela está viva ainda. E quando eu vejo muito raramente ela num consultório médico que eu vou, eu fico assim, arrasado. Porque eu sei como aconteceu, quem fez o mal a ela, e o tempo que ela demorou para a depressão, a angústia, a dor, a amargura da alma transformar o que ela é hoje. Consequência. 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 Erros têm consequências. Atitudes erradas têm consequências. Se elas não forem repreendidas, se elas não forem combatidas, elas vão trazer problema para a sua casa. Há muitos anos atrás, uma pessoa convivente, porque eu sou de Conselheiro Pena, então eu convivo com muita gente, crente de um outro ministério. O marido inventou de ir para os Estados Unidos e foi. E daqui a um tempo ela não aguentou e falou: se não for para mim não ir, eu vou separar. E foi, e passou, e ficaram muitos anos, e voltaram, e estão separados. Ela está em depressão porque ela foi violentada por mais de 10 homens no caminho, e nem o marido sabe disso. A vida dela virou uma desgraça, literal. Vive cabisbaixa, derrotada, frustrada, não consegue servir a Deus, culpa a Deus pelo erro dela. Porque Deus deixou isso acontecer? Deus não mandou você atravessar a fronteira. Consequências. Olha para o teu irmão e diz: não brinque com erros. Há consequências. Há consequências. Quarto, a mensagem da cruz sempre vencerá. Aleluias.
A mensagem da cruz é o que você precisa. A mensagem da salvação é o que você precisa. A mensagem de Deus é o que vai mudar a sua história. A sua história. E por último, para finalizar, a igreja deve questionar, se opor ao mal e anunciar a verdade em todo o tempo. Amém? Amém, irmãos? Se nós não estamos aqui para opor ao mal, não está valendo de nada a nossa presença aqui. De nada. Não estamos indo a lugar algum. Se nós temos medo de falar a verdade, esses dias nós estávamos no ambiente, eu falei uma verdade, a pessoa, nossa, não pode ser assim não, tem que ir devagar. É por isso que as coisas não acontecem, o povo não quer receber a verdade. Irmãos, uma das coisas mais difíceis que tem é uma unha inflamada, não é? É ou não é? Um dente cariado. Sangue de Jesus tem poder. Coisas pequenas, mas que destroem o corpo inteiro. Machuca o corpo inteiro. Esses dias eu viajei com eu, o Lucas, a Júlia, e tinha um espinho no meu dedo, irmão, um trenzinho mínimo. Eu viajei a viagem toda com dor, não tinha nada para tirar. Aí quando encostava no volante, aí cheguei aqui em casa, fui tirar. Irmão, um troço tão pequenininho, me incomodou tanto, me atrapalhou tanto durante horas de viagem. Erros pequenos podem causar dores grandiosas. Eu quero que você feche os seus olhos. O Jim vai louvar a Deus aqui, e depois nós vamos orar por vocês também. Enquanto ele canta a primeira canção, eu queria que você refletisse na sua vida no seguinte: Senhor, por favor, me revela aqui o que está errado e que vai trazer consequência ruim para mim. Me revela, Senhor. Me revela. Tinha um cano de água que toda vez que chovia, lá na minha construção, ele ficava correndo pelo muro. Eu falei com o meu funcionário assim, tem que resolver isso aí. Nós demoramos a resolver. E vamos ter que trocar o reboco da parede. A consequência, um fiozinho de água, Eduardo, nada. Ficava ali 2, 3 semanas depois que passava a chuva, causou um dano. Nós tínhamos um buraquinho assim, o único lugar que dava goteira lá. O único lugar, lá no meio certinho, e caía aquele pinguinho de água. E eu falei com ele, nós temos que resolver isso aqui, que isso vai nos dar problema. Depois eu faço. Aí teve uma festa, e aquela gotinha incomodou a festa toda. E ele disse, nossa, por que eu não arrumei isso? Que vergonha. Aí subiu lá no outro dia, tampou o buraco, um buraquinho de nada. Não deixe, irmãos, nada atrapalhar a sua vida. Não deixe os erros trazerem consequências destrutivas para você. Eu estou tentando trazer uma sequência de sermão, porque daqui uns dias eu vou parar de pregar no domingo para a escala dos irmãos. Eu estou tentando trazer uma sequência para que você entenda que Cristo te chamou a viver em espírito e em verdade. Cristo te chamou para a inclinação das coisas do Espírito. E se você fizer isso, Ele vai mudar o seu coração. Amém? Feche os seus olhos e comece a avaliar, olhar para dentro de você mesmo e dizer, Senhor, me mostra onde estou errando, eu quero acertar. Eu quero acertar. Não é quando, irmão, chegar aquela época de novo, você erra de novo e pede perdão, não. A Bíblia diz que o que confessa e deixa, alcança misericórdia. Mas o que não faz isso, certamente morrerá. Durante essa canção, eu gostaria que você orasse. Ore ao Senhor. Ore ao Senhor. Aleluias. A paz do Senhor, irmãos, amém? Vamos louvar ao Senhor.
Ore pelo seu irmão durante esse momento. Avalie as suas próprias falhas. Permita que Deus entre para mudar tudo. De todas as provas que eu já passei, é bem difícil, Senhor, a gente ter que ouvir acusações do vil tentador. Lembranças do passado vêm e querem me fazer parar, ou mesmo palavras de alguém que não quer na gente acreditar. E quase parando, sem forças e vigor, a gente lê a palavra e encontra bastante poder para vencer e continuar a jornada, e ver que o passado ficou para trás, pois Cristo na cruz tudo já venceu, e saber que dele não lembra mais. Eu canto pra glória de Deus. Nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que desceu da cruz. Certo que provas virão, investidas do vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. Oh, aleluias. E quase parando, sem forças e vigor, a gente lê a palavra e encontra bastante poder para vencer e continuar a jornada, e ver que o passado ficou para trás, pois Cristo na cruz tudo já venceu, e saber que dele não lembra mais. Eu canto pra glória de Deus. Nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue Que desceu na cruz. certo que Provas virão, investidas do vil tentador, mas uma condenação há para quem está em ti, querido. Nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que desceu da cruz. Certo que provas virão,
investidas do vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. Para quem está em ti, querido Senhor. Para quem está em ti, querido Senhor. Aleluia. Coloque-se de pé, irmãos. Gostaria que você desse a mão quem está do seu lado e começasse a orar por ele. O Jim vai louvar mais uma canção e eu gostaria que você começasse a orar. Vamos ligar os corredores. Há um tempo atrás o pastor Marcos levantou contra uma situação e desceu o cajado, mas desceu com dó. Aí depois uma moça ligou para mim, eu não concordo, ele é pastor, e disse, mas é por ele ser pastor mesmo que ele falou. Você não concorda, e eu concordo, eu não discordo não. Aí eu fui lá ver e dei uma paulada também. Irmãos, a verdade é uma só. Eu gostaria que você orasse agora por você, pelo seu irmão durante essa canção. Feche os seus olhos. Espírito Santo. Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei a bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão, tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Tua doce voz e me guia em meio ao fogo da escuridão. Tua presença me conforta. Eu sei que és meu Pai e que amigo é. Eu vivo na bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão, tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão, tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Me rendo a ti, te dou meu ser, te entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor.
bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Me rendo a ti, te dou meu ser, te entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Aleluia. Oh, Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, eu coloco as nossas vidas, as nossas orações, os nossos clamores diante de Ti. E peço-te em nome de Jesus que o Senhor venha receber, ó Deus, na vida, ministrar na vida dos Teus filhos a resposta, a bênção, o favor, a unção do Senhor. Que o Senhor comece a nos conduzir por um caminho de santidade, um caminho da verdade, um caminho que nos faça reagir, ó Deus, contra aquilo que é mal, contra aquilo que é das trevas, contra aquilo que é contra o Senhor. Que nós possamos viver a verdade e não olhar para trás, não olhar para aqueles que tentam enfraquecer, diminuir, abater a nossa fé. Mas que seja, Senhor, em nome de Jesus, os nossos ouvidos voltados ao Senhor. E que haja manifestação, que haja derramar, que haja ministração do seu poder em cada um de nós. Que cada vida que entrou aqui nesta noite seja alcançada e movida no Senhor. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém? Pode pegar lá. Assim. O nosso Pode sentar, Deus, querido. irmãos, vai ser bem rápido, se vocês quiserem ficar até em pé. O nosso Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre será. Amém? Em 2017, a igreja entrou num propósito de oração. Eu não lembro se era de 5h30 às 6, pastor, se era de 6 às 7, 5h30 às 6. Nesse período, pode sentar. Nesse período, meus 3 filhos estavam estudando fora. O Amós já estava no início da faculdade, o André estava encerrando a faculdade. E a Larissa estava indo para estudar os 2 últimos anos da escola secular para fazer. Ela tinha a intenção de fazer medicina. Lá na escola onde ela estudava, eu já dei um depoimento aqui, que nessa mesma escola foi fundado o grupo cristão através da vida do Amós. Eu acho que ele já deu esse testemunho. E assim, eu quero pedir a vocês, pais e avós, ore pela vida dos seus filhos todos os dias. Faz toda a diferença na vida deles. Pode estar casado, não tem problema, continua. Nunca vai acabar. Né, irmã Vanilda, minha sogra, meu sogro? Acaba? Acaba não. Então, chegando lá no Genoma, a Larissa começou a estudar, agradou de um rapaz que fazia direito, e lá ela mudou os planos. Ela começou a gostar do rapaz.
Mas aí eu tinha feito uma aliança com a Larissa. Olha, o nosso compromisso é o seguinte: enquanto você estiver estudando, você pode morar na casa da sua tia e estudar lá. Mas o dia que você resolver estudar e namorar, aí é minha responsabilidade. Quando você estiver namorando, é a mamãe e o papai que vai acompanhar você. Não vai ser a titia e o titio. Tudo bem. E as coisas foram acontecendo. A Larissa parou de vir aos finais de semana. Já não tinha muita vontade de vir mais aos finais de semana. Tem prova, tem isso. E também meu compromisso com ela foi o seguinte: se você tiver aula de segunda a sexta, e você achar que nesse período, ou que você estuda de segunda a domingo, e se você achar que você não pode tirar 1 ou 2 horas para ir ao culto no domingo, na escola dominical, e pelo menos um dia na semana você tem que congregar, você pode ter certeza que o Senhor não vai trazer à memória aquilo que você estudou, porque você está priorizando o estudo e está deixando o Senhor de lado. Então, quando eu descobri, a gente vai deduzindo as coisas, que a Larissa já estava namorando, já estava certo, e eu descobri de um jeito difícil. Estava tendo célula na minha casa, o telefone disparou, e a minha irmã me ligou: olha, a Larissa saiu hoje às 6 horas da manhã, não veio para ir para o culto com a gente, e até agora não chegou em casa, já era 9h40, 10 horas. E aquele alvoroço, a gente não sabia o que tinha se passado. A gente ficou desesperado, liga para um, liga para outro, vai atrás, alguém acha o telefone da professora, dos colegas de sala de aula. E eu senti, naquele dia, um desespero de não estar assim. Eu parecia que eu não estava fazendo o meu papel de mãe que orientava o filho no caminho. Mas a gente estava. Só que cada filho tem as suas escolhas. E isso é bíblico, tem o livre-arbítrio. Mas eu tinha a consciência que eu tinha que cuidar da herança que o Senhor tinha me dado. Então, naquela mesma noite, o Senhor tinha falado no meu coração que tem coisas que a gente tem que ser pacífico. Mas tem coisas, tem sinais que o Senhor mostra para nós que a gente tem que agir a tempo e a hora. No outro dia, eu fiz as minhas atividades, peguei o carro e falei: Eliseu, eu estou indo a Valadares, eu vou buscar a Larissa. Gostaria muito se você fosse comigo, vou entender se você não puder, mas eu estou indo buscar a Larissa para casa. Vou parar aqui e vou contar um outro assunto, que era período de oração. O pastor, a gente vinha para cá, geralmente 10, 11 irmãos que vêm nos cultos de oração. Venham nos cultos de oração, irmãos. Vai começar agora, 60 dias de oração. Venham para o culto de oração. O nosso Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. No final de maio, o pastor falou assim: Adriana, quando os meninos estiverem na sua casa, nas férias, eu quero ter uma palavra com vocês. Só você me avisar o dia, a hora que eles vão estar, todos os 3, e eu quero ter uma palavra com vocês. Fui embora, depois da oração, o pastor me chamou ali e falou isso. E vindo para orar, meu Deus, entregando os meninos, oração e tal. E aí eu busquei a Larissa, foi uma dificuldade, porque ela se revoltou. E é onde eu pego aquele versículo, que os pais se convertem aos filhos,
e os filhos se convertem aos pais. Eu tive que me converter a Larissa, naquele período difícil da vida dela. Muitas vezes eu abri mão e ia na academia com ela e me converti a ela, mostrei para ela que tudo que eu queria era o melhor para ela. E o pastor, aí os meninos chegaram de férias, o pastor foi à minha casa. Eu convidei ele, nós tomamos um café junto. E o Senhor tinha mostrado ele que dos 3 filhos ia sair um que seria ministro do Senhor. E a gente recebeu a mensagem do Senhor em 2017. Alegramos, oramos, aquilo, né, os pais enchem o coração de alegria. Mas como assim? Larissa fazendo direito, nada a ver. Também não era o que eu agradava. Beleza, passou-se uns dias, Larissa, mãe, eu quero trancar minha matrícula. Eu não quero fazer direito. Eu falei, bom, amanhã nós vamos lá em Valadares trancar a sua matrícula. A senhora não vai ficar brava comigo? Eu falei, não. O dia que você chegou a falar para mim que não quer fazer direito, você já está morrendo aí, sofrendo com esse negócio, tem muitos dias. Nós vamos lá trancar sua matrícula. Eu vou tentar ser bem mais rápido. Trancamos a matrícula, a Larissa falou assim, mãe, agora eu quero é Deus. Esse resto de ano, eu vou me dedicar ao Senhor, e eu vou, até o final do ano, eu vou decidir para a que faculdade eu vou fazer. Eu falei, perfeitamente, eu vou estar ao seu lado no que você decidir. Veio um acampamento. Aí a Larissa foi para o acampamento, voltou maravilhada, o Senhor é bom. Passou 10 dias, veio um amigo do acampamento. Então, eu estou querendo a mão de sua filha. Estou querendo namorar com sua filha, minhas intenções são as melhores. E aí veio um naniquinho desse tamanho, encarou o Eliseu, e o Eliseu ficou olhando assim para ele, mexendo no celular. Por que esse cara vem aqui? Mas foi em paz. Eu falo que as coisas do Senhor vêm tudo em paz. Eles namoraram e o negócio foi dando liga. Eu falei, opa, nós vamos casar esses meninos. Aí casamos os meninos, juntou todo mundo, casou os meninos. E de janeiro para cá, eu tenho sido constrangida pelo Espírito Santo. Janeiro, dia 6 de janeiro, nós levamos a Larissa e o Daniel. O Daniel é pastor auxiliar da igreja de Palmas. Larissa tinha formado em psicologia, está atuando como psicóloga em Palmas. Me ligou, mãe, a senhora me ajuda num curso de teologia, de aconselhamento para me ajudar o Daniel na igreja? Não tem preço servir ao Senhor. Não tem preço fazer o que o pastor falou aqui hoje à noite. Não conformar. Posicionar. E eu chorava ali enquanto ele falava. Posicionar. Foi difícil, irmão, aquele resto de ano, quando eu busquei a Larissa bruscamente. Coloquei todas as roupas dela em sacos de lixo, joguei dentro do carro e trouxe ela chorando. Vocês não sabem o tanto que doía dentro de mim. Mas foi a direção que o Senhor me deu naquele tempo. Essa semana, eu recebi uma carta da Larissa, pelo meu WhatsApp. Ela agradecendo tudo aquilo que naquele dia ela não entendia. Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Não deixe de confiar no Senhor. Não deixe de entregar e consagrar os seus filhos ao Senhor, não importa o tempo que estiver, as circunstâncias que estiver. Não deixe de posicionar, como o pastor falou aqui. Nós oramos pelos nossos filhos esse ano, volta às aulas. É disso que eu estava falando no dia que eu pedi com o pastor, que nós orássemos pelos os alunos volta às aulas. É porque lá
a dardo, a flecha, a investida de Satanás contra os nossos filhos. Mas se você estiver com seu joelho dobrado, nenhum encantamento alcançará eles. É somente que Deus abençoe. Deus não parou e Ele não vai parar enquanto a igreja permanecer fiel. Amém? Amém, né, irmãos? Glória a Deus. Nós somos gratos, Senhor, por esta noite. Nós queremos agradecer pela Tua palavra ministrada. Queremos agradecer ao Senhor pelos louvores que foram entoados. Foi tudo para a Tua glória, Pai querido. E agora eu peço que fiquem de pé, né? Já estamos juntos, né, como igreja. Eu quero dizer que o grande amor de Deus, que a graça de Jesus Cristo, seu único Filho, né, que nos salvou, e que a comunhão do Santo Espírito esteja com todos, e todos podem dizer amém. Vamos na paz, Deus abençoe a todos.